Igreja, tudo bem? Saudades de todos. Ficamos um tempinho fora de Santa Maria, mas retornamos sãos e salvos. Como eu disse ali para Fábio, o motorista é bom. Eu sempre rasgo elogios para o meu motorista, né? Porque eu não faria nada daquilo que ele faz. Seria bem difícil ultrapassar aquelas carretas, e milhares de carretas, e ele consegue com muita agilidade. Parece que ele gosta disso, parece que ele faz por gosto, como disse. Mas glória a Deus que estamos de volta, retornamos a Santa Maria, passamos um tempo em Canelinhas. Eu não conhecia esta cidade, uma cidade que ela é bem pequena, assim, mas eu não sabia que essa cidade é uma cidade lá em Santa Catarina que é tipo um Novo Hamburgo, assim, tipo assim, uma cidade de calçados. E aí eu me achei, né, no meio dos calçados lá, fiquei bem feliz, faceira, e a loja de calçados, uma das, né, era do pastor da igreja. Então, para ajudar o pastor, a gente teve que ir lá, né, investir algumas finanças para comprar um sapatinho novo. Amém. E foi um tempo muito válido, né, como disse o Enéas. Eu, assim, gostei muito do que vi, gostei muito do que ouvi. E eu creio, assim, ó, que Deus, ele sempre coloca pessoas acima de nós para nos direcionar. Nós também precisamos de pessoas que nos direcionem, que nos deem uma rota, um caminho, e nós, a partir dessa rota, desse caminho, desse planejamento, a gente vai colocando a mão na massa e vai trabalhando em prol da visão celular no modelo dos 12, que na realidade a nossa igreja ainda não está, como dizer, não está totalmente envolvida no projeto, porque num primeiro momento faltam muitas coisas. Mas é como eu disse para vocês, o Espírito Santo de Deus me disse, que é para nós usarmos aquilo que nós temos na mão. Então vamos usar aquilo que nós temos na mão. Amém? Que é a nossa fé, a nossa expectativa em Deus, as coisas que Deus vai fazer através de nós, e que cada um aqui possa se colocar a serviço do reino. Porque nós não estamos trabalhando para homens, nós estamos trabalhando para o Senhor. E Ele espera que a gente haja, né, com temor, tremor, mas também com alegria e ânimo. Não com cansaço, não com peso, mas com amor, né? Tudo aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. E nós fomos muito ministrados lá pela apóstola Adriana, pelo apóstolo Wagner. Cada um tem um estilo, não é? O apóstolo Wagner, assim, fiquei muito... assim, não surpresa, porque eu já conheço ele, mas eu pude ver nesse seminário um crescimento muito grande da parte dele, assim, no sentido de que ele tem uma visão realmente muito ampla, muito maior do que a gente imagina. Uma supervisão, ele realmente tem uma supervisão, ele olha com um olhar bem mais abrangente, bem mais estratégico do que o nosso próprio olhar. E a apóstola Adriana, ela ministrou às mulheres, né, uma palavra bem interessante, né, que nós mulheres muitas vezes precisamos de uma palavra especificamente para nós, não é? Porque pela prática que eu tenho na visão celular, eu posso garantir para vocês, as mulheres são mais ganhadoras de vidas do que os homens. Não menosprezando os homens, não é isso. Mas as mulheres, por elas serem mais ousadas, vamos dizer assim, elas conseguem, não é,
entrar em lugares que muitas vezes os homens são mais temerosos, não sei. Mas as mulheres, elas são realmente muito usadas pelo Senhor. E eu quero ministrar hoje uma palavra que foi ministrada lá. Não é nada novo para vocês, eu creio que essa palavra é uma palavra muito conhecida. Mas eu quero ministrar essa palavra porque eu tenho o entendimento de que ela é um contraponto naquilo que a gente espera fazer nesses 3 anos, que nós vamos sentar e vamos planejar esse tempo. Esses 3 anos. Um ano de 2023 até 2024, nós vamos estar aqui nesse tempo. Nós renovamos o aluguel, então nós vamos ficar mais um ano aqui. Aí daqui para frente, depois, nós vamos ver como vai ser o crescimento em um ano e de repente nós vamos ter que sair desse lugar para ir para um lugar mais amplo. Você crê nisso? Amém. Nós cremos debaixo de um planejamento estratégico que nós vamos fazer. Quem é que quer participar desse planejamento? Amém. Amém. Quero ver todos vocês dando um pitaco, vamos dizer assim, uma contribuição para aquilo que a gente tem expectativa de fazer. A pergunta é hoje, qual é o título dessa ministração? Qual é a tua prioridade? O que é prioridade da tua vida? Então, nós vamos introduzir essa palavra lendo eu vou ler, não precisa, pode colocar, eu acho que é uma versão diferenciada da minha Bíblia, eu vou ler da minha Bíblia aqui, tá? Lucas 10, livro de Lucas 10, versículo 38 ao 42. Fala sobre 2 mulheres. Você sabe que as mulheres, elas são muito importantes, foram muito importantes no ministério de Jesus aqui na Terra. Porque as mulheres sempre deram um suporte muito bom para ele. As mulheres seguiam muito a Jesus. Eu tenho a impressão que as mulheres, elas são muito crédulas, elas são muito espirituais, então elas creem muito nessas questões espirituais e elas seguiam a Jesus. Eu vou falar um pouquinho sobre Marta e Maria. Eu tenho 2 pessoas que eu conheço muito bem que têm esse nome. A minha mãe, que é Maria, e a irmã dela, que é Marta. Mas nada a ver com as 2. Amém? Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, eles é Jesus e os discípulos, certo? Entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Essa é a palavra. E o que essa história ela é muito conhecida, muitos de vocês já leram essa passagem, muitos de vocês já foram ministrados por essa passagem, mas eu tenho a impressão que ela é uma palavra propícia para esse tempo, porque essa história, mesmo sendo conhecida, o que aconteceu nela? Jesus, ele chegou para visitar 2 mulheres, né? Num primeiro momento ele dá a impressão que ele foi convidado pela Marta, certo?
E a Marta, ela estava envolvida em muitos afazeres, em muitas coisas, e a Maria não estava ajudando a sua irmã. A Maria ficou lá quietinha no seu canto, só ficou prestando atenção a tudo que Jesus falava. E Marta, certamente era uma mulher proativa, daquelas mulheres que querem fazer tudo ao mesmo tempo. Ela ficou muito indignada pela passividade da irmã de ficar ali na sala escutando Jesus e não ajudando a própria irmã. Então a Marta, ela chamou a atenção de Maria, comentando com o próprio Jesus, e o próprio Jesus, sabe o que ele fez? Ele censurou a Marta por ela estar chamando a atenção de sua irmã. É mais ou menos esse o resumo desse texto. E nesta passagem, nós vemos duas mulheres com prioridades diferentes. O que é prioridade? É aquilo que eu coloco em primeiro lugar. Nós todos sempre temos a capacidade de escolher o que nós vamos colocar em primeiro lugar na nossa vida. E hoje é o dia de nós refletirmos o que tem sido prioridade na minha vida, o que tem sido, o que eu tenho feito com o tempo que Deus tem me dado aqui na terra, o que eu tenho feito. Teve uma que priorizou a palavra e que quis ouvir o que o mestre tinha a dizer. E teve outra que ela simplesmente se preocupava com os afazeres da casa. Se preocupava o que ela tinha que limpar, o que ela tinha que cozinhar, o que ela tinha que fazer. Porque certamente Marta, ela queria dar uma boa impressão para Jesus, mostrando que ela era uma boa dona de casa, uma boa anfitriã. Só que no entendimento de Jesus, ele não via desta forma, ele via de uma outra forma. Então, assim, num primeiro momento, o que acontece? E aconteceu, agora tu pode colocar na versão aí, Lucas 10, do 38 ao 40. Vou falar só até o 40. Até o 40. Vamos ler o primeiro. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, olha só a diferença da tradução. Um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Então, a Marta, ela recebeu Jesus, mas foi a que menos deu atenção ao visitante. Por quê? Porque ela se envolveu em muitos afazeres. E agora eu faço uma pergunta para vocês. O que vocês fariam se o próprio Jesus, ele estivesse na sala da casa de vocês? O próprio Jesus fosse o convidado especial para estar na casa de vocês. Como é que vocês o receberiam? O que você faria? Você iria para onde? O que você faria em primeiro lugar? Limparia o banheiro? Peraí, Jesus, o banheiro precisa passar um pano aqui no banheiro. Opa, a pia está cheia de louça, vou lá lavar a louça. O que eu vou fazer primeiro? O que eu vou fazer quando eu recebo uma visita ilustre na minha casa? Pensem vocês aí, o que vocês iriam fazer? Vocês fariam os trabalhos todos ou vocês ficariam escutando a palavra daquela pessoa importante que certamente tinha algo sobrenatural direto do céu para falar ali dentro da tua casa? Pense que honra para Marta e Maria receberem o próprio Jesus na casa delas. Que honra! Concordam comigo? Mas
Às vezes, nós convidamos uma pessoa para vir para a igreja. Eu já tive essa experiência, de convidar uma pessoa para vir na igreja. E essa pessoa se aproxima tanto de Jesus, tanto de Deus, que ela muitas vezes passa à frente daqueles crentes mais antigos. Porque, num primeiro momento, essas pessoas que se aproximam de Jesus, elas entram não na rota do serviço, mas elas entram na rota da conversa e de ouvir aquilo que Jesus quer fazer na nossa vida e na nossa história, na nossa casa. Eu penso assim, pensem que honra para essas duas mulheres serem visitadas pelo próprio Jesus. Eu tive uma experiência agora em Balneário Camboriú, quando nós fomos pegar a Pri. Nós fomos na casa de uma amiga dela, que é filha de um pastor lá de Santa Catarina. E quando eu fui ao banheiro, eu olhei para o lado, assim, e vi um flash. Uma coisa que eu vejo. Aí eu disse, um anjo aqui. Aí saí do banheiro e cheguei lá na sala e disse, Ângela, tu sabia que tem algo dentro do teu banheiro? Ela disse, o quê? Um anjo. Que honra ter um anjo aqui na tua casa. E ela ficou muito surpresa. E eu disse, um anjo, ele se fez visível ao meu globo ocular, porque eu captei a imagem rapidamente. Então, eu fico pensando assim, quantas e quantas vezes Jesus não entra na tua casa e tu nem observa que Ele está lá, te cuidando, te observando, vendo as tuas boas obras, pensando o que Ele poderia, de repente, derramar na tua vida, na tua casa, fruto da tua consagração, fruto da tua devoção, fruto daquilo que tu tens feito para Ele. Então, existem muitas pessoas que muitas vezes elas chegam na igreja e rapidamente elas se envolvem no trabalho da igreja, elas se envolvem, elas querem ficar aos pés de Jesus, elas querem... Quando tu vê, essa pessoa já está lá em cima, já cresceu. Por quê? Porque ela colocou Jesus, a igreja, o estar na casa do Senhor, colocou em primeiro lugar. A Bíblia diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que a Bíblia diz. Então, quando nós estamos conectados com Deus, Ele vem e derrama algo sobrenatural sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Amém? Se você decidir por Jesus, e eu acho que todos aqui, em algum momento, se decidiram por Jesus. Alguém aqui se decidiu por Jesus? Levanta a mão, quero ver quem é que se decidiu por Jesus. Então, nós entramos, gente. Eu sempre digo para as pessoas, quando tu entra e tu entrega a tua vida para Jesus, eu tenho a nítida impressão que tu entra num exército. Tu é automaticamente alistado para um poderoso exército, o exército de Deus. E nós somos aqui pessoas que fazemos parte desse exército. E Deus, Ele conta conosco para nós fazermos coisas que Ele não pode fazer, porque Ele é Espírito. Deus, Ele precisa das nossas mãos, Deus precisa dos nossos pés, Deus precisa do nosso coração, Deus precisa da nossa força de vontade, tudo Deus precisa. Mas Ele não é o Todo-Poderoso?
Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele deu-nos essa incumbência de fazermos as coisas aqui na Terra por Ele. E nós precisamos aprender a fazer as coisas para Deus com excelência, fazendo sempre o melhor que nós pudermos fazer. Aquilo que estiver ao nosso alcance, nós precisamos fazer cada vez melhor. Nós precisamos entrar, vamos dizer assim, ó, de cabeça nesse reino. Se eu entrei aqui, eu gosto muito dessa palavra, fé. A fé é aquilo que nos motiva, que nos coloca para cima, porque assim, ó, nós não enxergamos a Jesus, mas nós cremos pela fé. E Deus, Ele vai fazer coisas grandes, porque nós cremos. Eu creio. Quem aqui crê? Quem aqui pode dizer assim, eu creio? Eu creio na obra redentora da cruz, eu creio em tudo que a Bíblia diz, e é isso que eu quero colocar em prática na minha vida todos os dias. No versículo 39, e tinha uma irmã, dá a impressão que uma irmã, parece uma irmã mais nova, né? A Marta dá a entender que ela é a irmã mais velha e a Maria a irmã mais nova. A qual esta Maria, ela se assentava também aos pés de Jesus. O Maurílio cantando, falando dos pés de Jesus e eu só analisando a Maria, né? Aos pés de Jesus, ela ouvia a palavra de sabedoria que saía dos lábios do Senhor. Ela queria aprender mais sobre o reino de Deus e a sua justiça. Então Maria ficava ali, pertinho de Jesus, coladinha. E chega uma hora na nossa vida que nós precisamos parar. Escute isso. Nós precisamos parar e nos assentar para ouvir aquilo que Jesus está falando. Jesus, ele fala de várias maneiras conosco, irmãos. Ele fala através da palavra, mas Deus comigo é assim. Deus me dá sinais, eu enxergo, eu linko as coisas assim de uma forma que eu não sei explicar, me dá sinais. Então, Deus, Ele nos mostra as coisas e nós precisamos nos assentar, parar, acalmar o nosso coração, acalmar a nossa rotina para podermos ouvir a voz de Jesus todos os dias. Todos os dias, irmãos, Jesus quer falar conosco. Todos os dias. Mas para que a gente possa entender a voz de Jesus, a gente precisa estar conectado com Ele. A gente não pode estar lá lavando o banheiro e Jesus lá na sala da nossa casa querendo uma conversa conosco. Nós precisamos parar e nos assentar. Dar um tempo para Deus falar conosco. E orar e procurar intimidade com Deus. E nós vamos ter que parar com a correria. Irmãos, eu trabalhei 27 anos. Eu tenho uma experiência já de vida. E com essa experiência que eu tenho de vida, eu posso ser a autoridade para falar para vocês que muitas coisas que a gente faz é correr atrás do vento. Que não vai nos levar a lugar algum. Muitas vezes a gente quer fazer muitas coisas. Eu me lembro que quando eu trabalhava, a minha diretora gostava muito de mim. E ela sempre, para me ajudar, ela queria, sabe o que fazer comigo? Me dar mais trabalho. Ela dizia, não, mas eu te consigo para que tu vá trabalhar lá no outro lado da cidade. Tu vai ganhar mais. Tu vai ganhar mais. Ela sempre tentava me convencer pelo valor monetário.
E ela era uma, vamos dizer assim, uma descendente de italiano. E italiano gosta muito de dinheiro. Tem algum italiano aqui? Nenhum. Amém. Então, eu quero dizer para vocês que eu até muitas vezes fiz o que ela queria. Mas chegou um momento que eu disse assim, peraí, não é assim, a minha vida está passando e eu estou me corroendo de tanto, me desgastando de tanto trabalhar e estou correndo, e esse trabalho que eu estou fazendo nem vai servir para minha aposentadoria, é só um adicional a mais, ele não vai entrar no bolo do meu salário no final, ele só vai ser um passatempo, vamos dizer assim. E eu disse, peraí, vou começar a dizer não para ela. E comecei a dizer não. Não quero. Não, obrigada. Mas Raquel, ela ficava assim, admirada por eu não querer aquele trabalho mais. Não, deixa eu com 20 horas, mas eu te dou mais 20, tu vai ficar 40 horas fora de casa, tu vai fazer isso. E eu já começava a ficar angustiada, eu disse, não, isso não é para mim. Quando eu comecei a ver que eu não conseguia mais me olhar no espelho e olhar para ver como é que estava a minha fisionomia, eu disse, opa, parei por aqui. Eu não tenho mais nem tempo para mim. Eu preciso ter um tempo para mim. Eu preciso ter um tempo para Deus. Eu preciso parar e fazer somente aquilo que é prioridade e aquilo que não é, eu vou parar. Estão entendendo? Então, assim, muitas vezes nós temos que parar com aquela correria que tira o nosso tempo de estarmos próximos ao Senhor, próximos a Deus. E eu quero garantir para vocês, o tempo, ele passa muito rápido. Eu só tenho o entendimento de passagem de tempo hoje, irmãos. Com 61 anos, eu vi que o tempo passa muito rápido. Quando nós somos novas, somos adolescentes, a gente conta para fazer 18 anos, a gente conta para fazer 21 anos, a gente está louco para ficar maior de idade. Eu sei porque eu passei por isso, mas eu quero dizer para vocês que tudo isso é vaidade, como já dizia Salomão. Tudo isso é vaidade, porque o tempo ele vai passar e tu vai passar por todas as circunstâncias da vida e tem muita coisa boa pela frente, mas também tem muitas situações difíceis pela frente que nós temos que vencer. Então, nós não vamos conseguir vencer as adversidades que virão sobre nós se nós não estivermos conectados com o Senhor. Não vamos conseguir. Irmãos, não vamos. Nós precisamos separar um tempo para estarmos com Jesus. Precisamos escutar a voz dele. A casa nova, muitos aqui têm o sonho da casa nova. Eu quero uma casa nova, eu quero um carro novo, eu quero viagens, eu quero viajar para o estrangeiro, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Mas eu quero dizer para ti, se tu priorizar, colocar Deus em primeiro lugar, todas essas coisas te serão acrescentadas. Todas. Eu sei porque aconteceu comigo. Quando eu comecei a priorizar o meu tempo com o Senhor, Ele me deu coisas que eu nem imaginava. Eu nunca na vida pensei que eu iria conhecer a Europa. Conheço a Europa. Não digo toda, eu conheço pelo menos lá Lyon, onde eu fui, né, na França. Conheço Madrid, conheço Roma e conheço aquela cidade chique lá, como é que é o nome? É na Itália. Milão. Na Itália. Quando que eu pensei que eu ia conhecer a Ferrari? Conheci a Ferrari. Então, assim, agora perguntem, como é que tu conseguiu isso? Foi Deus que abriu a porta. Israel.
Fomos a Israel 4 vezes. Sabe quem que me levou a Israel? Jesus. Porque ele que me deu força, fôlego para conquistar aquilo. E quando tu te preocupa com Jesus em primeiro lugar, as outras coisas te serão acrescentadas. A minha mãe, com 80 anos, não me lembro com quantos anos, ela foi a Israel. A minha mãe foi a Israel, gente. Era possível a senhora ir a Israel? Nunca pensou. E nunca teve dinheiro para ir a Israel. Mas ela foi. Então, assim, ó, Deus, quando Ele quer nos abençoar, irmãos, Ele nos abençoa porque Ele é o dono do ouro e da prata. É Ele que nos dá a inteligência para administrar as nossas finanças. E eu vou dizer para vocês, eu tenho uma mente administrativa. Isso é fruto, coisa da minha inteligência? Não, é uma unção. Eu vejo como unção, uma unção de administração. Então, do pouco, o muito se torna. E eu não sei como explicar isso. É algo sobrenatural. O Enéas mesmo, ele vê isso na minha vida, não vê, não? O que tu tem a dizer? Acontece isso realmente? Princípio estabelecido. É um princípio que eu cumpro, e porque eu cumpro o princípio, eu colho aquilo que eu planto. Amém? Então, nós precisamos priorizar um tempo com o Senhor. Quando a gente prioriza um tempo com Ele, Ele também vai nos priorizar. Essa é a chave, irmãos. Deus, quando nós estamos aqui, eu creio que Ele anota. Ele anota tudo. Deus, Ele é muito, vamos dizer assim, uma pessoa que registra tudo. Ele registra tudo, tudo, tudo. E Ele sabe do nosso coração. Hoje, lendo essa ministração e lendo a palavra e pensando algumas coisas, muitas coisas o Senhor derramou sobre mim e sobre o Enéas. Sabe por quê, irmãos? Por uma coisa só. Uma fidelidade a estar na casa do Senhor. Quando nós nos achegamos à casa de Deus, Ele ordena uma bênção específica sobre nós. E nós muitas vezes saímos daqui, no outro dia a gente consegue fazer um negócio maravilhoso, no outro dia. Por quê? Porque Deus, Ele nos conhece e Ele nos abençoa. Então, todo aquele que prioriza um tempo com Deus, ele vai priorizar um tempo contigo. Amém? Quem é que quer ter um tempo com Deus? Eu quero. Irmãos, eu não quero me movimentar se não ouvir a voz de Deus. Porque eu sei que quando eu escuto a voz dele, eu sei que é a voz dele. Eu não confundo a voz do Senhor com nenhuma outra voz. Tudo que eu fizer, tudo que você fizer para a sua família da fé, aqui para nós aqui, para os que estão aqui, Deus fará contigo. Deus, Ele observa o nosso serviço na casa do Senhor. Eu e o Enéas agora, né, estivemos lá em Canelinhas. Vocês podem ficar pensando assim, coisa boa, passear, é uma maravilha, né? Mas não é fácil para mim e para o Enéas. Sabiam? Por quê? Porque nós ficamos muitas horas dentro de um carro e eu fico toda dolorida. Eu não sei o que eu faço, eu acho que eu sento de mau jeito, eu não sei, eu tenho que aprender a sentar. Eu fico com dor no corpo. Quando a gente chega lá, muitas vezes a gente tem que comer uma comida diferente daquela que a gente come. Porque quando a gente vai visitar os outros, a gente tem que comer aquilo que nos oferecem para comer. E muitas vezes não é aquilo que eu estou acostumada a comer. Eu tenho que ter um estômago de missionário, que diz que missionário tem que comer o que oferecer. Certo?
E eu, irmãos, quando é que eu comeria uma feijoada no almoço, uma feijoada cheia de gordura de porco, com coisa assim? Eu comi, porque me ofereceram aquilo, mas normalmente eu não comeria, entende? Então, assim, sempre tem um ônus, né? Sempre tem um ônus. Não é tudo assim a mil maravilhas, não é tudo aquilo que a gente às vezes imagina, mas eles estão lá sendo servidos e tal. Não, irmãos, é difícil também. Principalmente quando tu vai ficando mais velho. Claro que a gente é jovem, né? A gente não aparenta a idade que tem. Glória a Deus por isso. Amém? Seguindo a palavra diz assim, ó. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo-lhe Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, como quem diz, tem que ter paciência com essa Marta. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Marta são assim. Pois é, né? As Martas são assim. Então, deixa toda a preocupação de lado e vem adorar Jesus. Aqui é o melhor lugar para se estar. Esquece tudo que ficou na tua casa e vem para os braços de Jesus. Mas é tão difícil. A minha semana foi uma semana corrida. Bem que eu poderia ficar em casa. Bem que eu poderia hoje não fazer. Eu vou ficar em casa, não vou no culto. Sabe, irmãos? Toda vez que de repente eu tive uma dor de cabeça ou não estava bem, e pensei assim, hoje eu não vou no culto, mas eu resisti e disse, não, eu vou. Sabe o que aconteceu? Eu saí daqui curada. Eu saí daqui abençoada. Então nós temos que dar o primeiro passo para sermos abençoados por estarmos aqui na casa do Senhor. Tem gente que chega em casa, uma dica aqui, e traz trabalho para casa. E ainda tem gente que trabalha em casa, né, Maurílio? Eu acho que é bem mais complexo quando tu tem o teu trabalho na tua própria casa. Porque tudo vira trabalho. Tu não tem aquele tempo em que tu saiu para o trabalho e retorna, tu deixa tudo, né? E tu te envolve com as coisas da tua casa. Né? Tem pessoas que se envolvem tanto com o trabalho dentro da própria casa que não priorizam a família. Não dão o tempo de qualidade para a família. Eu achei muito show o que eu vi hoje. Até o Elias nem sabe que eu vou falar isso, mas eu vou falar porque eu achei muito legal. A Thaís, ela mora lá em Porto Alegre e ela é do tempo de qualidade. Ela gosta de estar junto, grudada, né? E como ela não pode estar junto, sabe o que ela faz? Na hora do chimarrão, ela liga para nós pelo WhatsApp, que tem o áudio e tem o vídeo, né? E ela e o Enéas hoje cheguei na sala, os dois tomando chimarrão. Ela em Porto Alegre e ele em Santa Maria, mas os dois estavam conversando, ela com o chimarrão na mão e o Enéas com o chimarrão na mão também. Entende? Então, mesmo distantes, há um tempo de qualidade. Há um tempo em que ela conversa com o Enéas, pede alguma, como é que a gente diz, algum conselho, né? E é isso. Então, nós temos que deixar as preocupações de lado e fazermos aquilo que é a nossa prioridade. Tire um tempo para a tua família. Tire um tempo. Tire um tempo para ficar com a tua esposa, só tu e ela.
Tira um tempo para ficar com os teus filhos. Isso é importante. E tira um tempo para adoração a Deus. Lá em casa, eu sou uma adoradora, né? Todo mundo sabe disso. Eu sou a que mais adoro. Porque onde eu estou adorando a Deus. E danço na presença do Senhor. E isso atrai uma atmosfera de glória. Amém? Eu quero dizer para vocês que todos aqueles que estão esperando uma bênção, mas eu não posso sair de tal lugar porque eu estou esperando uma bênção. A tua bênção vai chegar, irmão. A tua bênção vai chegar. Calma, espera, ela vai chegar. Quando tu menos esperar, tu vai ter o emprego que tu precisa. Quando tu menos esperar, tu vai receber um dinheiro repentino de algum lugar e que tu vai ser suprido em alguma área. Calma, sabe por quê? É porque Deus é que nos dá. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, não foi fruto da minha, um pouco foi fruto do meu trabalho, da minha perseverança, mas as bênçãos quem derrama é Deus. Eu conheço pessoas que têm a mesma função minha que eu tive e não estão bem, como eu estou, até de saúde. Então, é Deus que nos proporciona as bênçãos. Não use o tempo que você tem com Deus para correr atrás de dinheiro. A Bíblia diz que aquele que vem à casa de Deus, aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus, o dinheiro vai correr atrás de nós. Está entendendo? Não são as bênçãos, não é assim, eu não vou correr atrás do dinheiro. Eu tenho que trabalhar porque eu estou correndo atrás do dinheiro. Gente, isso é a ordem inversa ao que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o dinheiro vai correr atrás de nós e vai nos alcançar. Amém? É isso que a palavra de Deus fala. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, colocar as coisas na devida ordem. O que eu estou priorizando? Irmãos, tudo o que temos e que somos vem de Jesus. É o que nós cantamos, né? Ana Paula Valadão diz: tudo o que tenho, tudo o que sou, vem de ti, Senhor. Tudo o que nós temos e somos vem de Jesus. Mas quando nós estamos conectados com Ele. Porque Ele faz acontecer isso na nossa vida. Ele é quem derrama as bênçãos sobre nós. Amém? E ali no versículo 40, sabe o que a Marta faz? Olha só essas Marta, né, mãe? Ela disse assim para Jesus: tu não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Ela foi fazer uma fofoquinha gospel. Ela foi fazer uma fofoquinha gospel para Jesus, falando mal da irmã. Como é que pode, Jesus? Tu não está vendo o que a Marta está fazendo? O que a Maria está fazendo? Só que Jesus, ele deu uma censuradinha na Marta. Ele chamou a Marta e disse: Marta, Marta, tu está muito ansiosa. E a gente sabe, a Bíblia diz que não é para a gente andar ansioso por coisa alguma. Antes que todas as coisas sejam colocadas em oração e Deus vai nos atender quando nós oramos. Aí está a chave, irmãos. Nós temos uma poderosa chave na mão. Essa chave se chama oração. Se nós não orarmos, Deus não vai poder se mover.
ao nosso favor. Deus não vai poder se mover. Nós temos que aprender essa estratégia. Então Marta, ela se aproxima de Jesus para falar mal da irmã. Pessoas são usadas para falar mal de nós. Alguém já falou mal de ti? Nem vou dizer, mas quilômetros de pessoas já falaram mal de mim. Mas a Bíblia diz assim, bem-aventurados sois quando disserem tudo de mal contra vós, porque grande é o teu galardão no céu. Então, nós temos que aprender que quanto mais falarem mal de nós, mais o nosso galardão vai crescendo. Porque é assim que aconteceu com os profetas. Falavam mal do Elias, falavam mal do Eliseu, falavam mal daquele outro, de todos os profetas. E os profetas lá, pena deles, não estavam nem aí. Por quê? Porque eles sabiam que há uma promessa quando falam mal de ti. Sabia, irmão? A irmã lá falando mal da própria irmã de Jesus. Então, as pessoas elas vão falar mal dos teus esforços, vão falar mal das tuas viagens. Aquele pastor lá viaja muito. Vão te criticar quando tu estiver fazendo alguma coisa dentro do reino. Mas eu quero te dizer que quem está dedicado a Deus não tem tempo para falar mal dos outros. Uma coisa eu aprendi, irmão, a duras penas. Que Deus, quando Ele nos ensina assim, de forma forte. Eu aprendi, Raquel, fecha a boca. Porque toda pessoa impetuosa, meio sanguínea, a Priscila disse que eu sou sanguínea, eu disse, não sou sanguínea, eu sou colérica. Ela disse, não, tu é sanguínea. Aí a gente fica, não, tá, que seja. Toda pessoa impulsiva, ela tem vontade de falar. E quando nós falamos, a gente fala muita besteira. Então é melhor calar do que falar. Então eu aprendi isso a duras penas. Falo aquilo que for necessário. Amém? E a Maria, querida da Maria, né? Eu não consigo imaginar a Maria, mas eu acho que ela era bem dócil para ficar ali aos pés de Jesus, escutando, né? Ela estava ouvindo as palavras de vida eterna e não tinha tempo nem para falar mal da irmã dela. E a irmã dela falando para o próprio mestre dela, né? Que barbaridade. Quem está focado em Cristo não tem tempo para olhar para os lados. Quando Cristo é a nossa prioridade, nós não temos tempo para olhar para os lados. A vida do outro não nos interessa, os procedimentos do outro não nos interessam. O que nos interessa é nos aproximarmos do Senhor. Hoje eu li uma coisa no Insta, não no Face, que eu sigo ele, aquele cantor gospel, o Marcos Witt. Ele disse que quanto mais próximo de Jesus tu está, menos pedras tu atira nos outros. Uau! Porque a tendência é que nós temos a vontade de atirar pedra nas pessoas, né? Tu fez isso, vou atirar uma pedra. Mas quanto mais próximo tu está de Jesus, tu não tem vontade de atirar pedra em ninguém. Tu tem vontade é que essas pessoas, elas conheçam mais a Deus todos os dias. Então, nosso foco precisa ser o reino de Deus e a sua justiça. O nosso foco precisa ser Deus, colocando Deus em primeiro lugar. E nós temos que entender que nós não precisamos de muita coisa. Irmãos, a experiência, como eu disse, ela mostra. Eu tenho, como disse, 61 anos. Quando eu tinha 30 anos, eu saía para viajar, eu queria comprar todas as lojinhas, eu queria comprar os bibelocinhos, eu queria comprar tudo que eu via pela frente, tudo eu queria.
Hoje eu saio e penso assim, eu não quero nada disso. Nada disso, eu não preciso disso. Isso aí só está entulhando a minha casa. Eu tenho um monte de coisas para dar. Eu vou fazer um brechó aqui na igreja. Um dia só dos bibelozinhos que eu tenho, gente. Que eu não quero mais. Entende? Então, tem coisas que nós não precisamos. Não precisamos. E nós precisamos, sabe de quê? Nós precisamos priorizar Deus, priorizar a leitura da palavra, o desejo de aprender. Nós precisamos querer aprender mais de Deus e precisamos orar. É isso que nós precisamos. E jejuar também. E jejuar também. Jesus, ele olha para Marta e diz: Marta, Marta, Marta. Priorizar a coisa errada, escutem bem, só vai gerar em nós uma ansiedade e perturbação. Nós vamos ficar ansiosos, vamos ficar perturbados. Por quê? Porque nós estamos priorizando algo que não é aquilo que nós temos aprendido pela fé. Nós temos que priorizar aquilo que nos traz paz, o shalom, a saúde, o ânimo. É isso que nós temos que priorizar. E eu quero fazer uma pergunta para vocês: o que vocês estão priorizando? O que é prioridade? Eu sei que cada um aqui está numa fase da vida, não é? Não estão todos na mesma fase, cada um está numa fase da vida, cada um tem algumas prioridades. Mas eu quero dizer para vocês que a nossa prioridade, ela tem que ser um tempo com Deus. Porque se nós não tivermos esse tempo com Deus, certamente nós vamos perder, e muito. Eu quero ler em Jó 41. Pode pôr aí para ver. Jó 41, 11. O que diz essa palavra nessa versão? Jó, você sabe que Jó passou por altos problemas, né? Altas perdas. Olha só o que Deus diz para Jó: quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Tudo o que há debaixo dos céus me pertence. Olha que palavra, irmãos. O que quer dizer isso, traduzindo aqui? Quem primeiro me deu para que eu dê retribuir-lhe? Eu haja de retribuir-lhe, pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Então, se nós dermos ao Senhor, se nós fizermos algo para o Senhor, Ele vai nos retribuir. Não vai, o Enéas sempre diz isso para mim, e eu gosto muito quando ele me diz isso. Ele diz assim: Raquel, não é a prefeitura que te paga, é Deus que te paga. Não é a Força Aérea que me paga, é Deus que me paga. Porque Ele abriu essas portas para nós. Portas que pareciam impossíveis, e Ele abriu, por causa da nossa fidelidade. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós só vamos colher aquilo que nós plantarmos. Nós só vamos colher as coisas que nós estamos com expectativa de colher se nós plantarmos oração. Porque um reino, um território, vamos falar em territórios, nós não ganhamos um território de mão beijada. Nós ganhamos debaixo de guerra. Olha o que está acontecendo lá em Israel hoje. Eles estão invadindo o Gaza
estão invadindo um território inimigo. E para vencer uma guerra é assim que se faz. Nós vamos invadindo o território do inimigo. E para invadir o território do inimigo, nós precisamos estar bem equipados espiritualmente, para que o inimigo não nos atinja e a gente venha morrer nessa batalha. Onde que você quer chegar? Aonde que eu quero chegar? Uma coisa a apóstola Adriana nos ensinou, que eu gostei muito do que ela nos ensinou lá, que eu acho ela uma mulher muito sábia. Ela disse que leu um livro, eu não sei se o Maurílio já leu, Sua Única Coisa. Já leu esse livro? A Única Coisa. É, A Única Coisa. Ela ministrou sobre essa leitura, em que esse autor, ele diz que nós precisamos ter uma única coisa para nós desenvolvermos um foco. Focarmos essa coisa e isso vai fazer com que as coisas aconteçam. Então eu quero deixar uma pergunta para vocês. Qual é a única coisa que vocês podem fazer de modo que quando fizer esta coisa, todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário? O que vocês precisam fazer hoje? Essa única coisa. Maria escolheu uma única coisa. Ficou aos pés de Jesus. Marta escolheu uma única coisa. Escolheu o trabalho e ficou ansiosa e perturbada. Nós temos que escolher uma única coisa e focarmos nisso. E creio que é assim que Deus quer trabalhar conosco. Que nós vamos focar em algo, nós vamos fazer um planejamento estratégico, e eu e o Enéas já estamos conversando sobre um planejamento estratégico para, não digo 3 anos, né, amor, mas pelo menos num primeiro ano nós vamos fazer esse planejamento estratégico e colocarmos a única coisa que é o nosso foco. No segundo ano, nós vamos colocar, certamente, um outro foco. E no terceiro ano, outro foco. Mas uma coisa de cada vez. Amém? É isso que nós vamos fazer. Porque os grandes autores dizem isso, que é quando a gente coloca o foco numa única coisa. O que eu foco, como diz o Maurílio, expande, não é? Então nós vamos fazer o nosso foco e nós vamos nos reunir, certamente breve, né? E vamos trabalhar juntos. Amém? Eu gostaria que você se levantasse agora e, se alguém quiser uma oração por algum motivo, por alguma situação, por você não estar no foco que o Senhor quer que você esteja, se você não está ainda priorizando a oração, eu quero dizer para vocês que Deus, Ele quer que a gente esteja nos braços dEle. Porque quando a gente está nos braços de Deus, a gente descansa. Amém? Alguém quer oração? Se quiser, vem aqui à frente. Oh, que